Olá, geminianos e geminianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao canal Ilha Mágica. Eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta a partir de agora, e vou fazer a tua leitura. Essa é uma leitura com foco no teu desenvolvimento, quais as energias internas e externas você precisa observar, tá? Não é uma previsão de futuro, a gente não tem a intenção nem a possibilidade de prever o futuro, porque o futuro muda a cada minuto, né? A cada minuto você pode escolher uma nova linha do tempo. Meu bem, essa é uma leitura para quem tem Gêmeos forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, para quem está lidando com um geminiano, uma geminiana, ou para quem é do signo de Sagitário e veio assistir o seu oposto complementar. Bora lá? Energia geral para os próximos 7 dias. Qual mestre ascensionado responde à leitura de Gêmeos? Mestre Apec. Eu sou a concentração na luz divina. Eu sou a concentração na luz divina. Ou seja, nos próximos 7 dias, você vai ter que se lembrar que você é uma boa pessoa, tá? Você vai ter que reforçar bastante atenção às suas atitudes para você manter sempre uma vibração mais elevada. Sempre que a gente está num processo de ascensão, e eu sinto muito isso com essa luz do Mestre Apec aqui, essa luz divina, é Gêmeos subindo, crescendo, se destacando, recebendo algum tipo de reconhecimento. E junto com esse reconhecimento vindo as tentações, né? Moisés foi tentado no deserto, Jesus foi tentado, o Buda foi tentado, né? Com as... Como que chama? Ai, meu Deus, tá na ponta da língua. Tá, não vou lembrar. Mas enfim, todos nós somos tentados. Sempre que a gente está num caminho de evolução e que a gente começa a ver o lado bom da vida, começam a vir tentações, tentativas de nos corromper, né? E aqui você vai ter que se manter bastante alerta, tá? Então tá vindo coisa boa para Gêmeos? Tá vindo coisa ótima. A tua luz vai brilhar. Mas se a tua luz vai brilhar, então vai chamar a atenção da sombra também, tá? Então preste bastante atenção na tua própria sombra. A corrupção, ela vem sempre no nosso ponto fraco, tá? Vamos lá. O que mais que Gêmeos precisa saber? Leitura geral para Gêmeos, amados mentores, anjos de guarda. Eu peço permissão para entrar na leitura de Gêmeos. O Sol, o julgamento, tá? Assim, ó, poder de manifestação nível hard, você sendo visto, um holofote gigante em você, tanto pro bem quanto pro mal. Os teus acertos vão ficar muito evidentes, os teus erros mais evidentes ainda, tá? Aqui, bastante atenção aos teus pontos fracos, porque tem um 9 de paus aqui que fala de você lutando muito para superar algum tipo de karma, de lição kármica, ou seja, tem algum erro que você repete com frequência e que te prejudica vida após vida e que ele sempre aparece quando você se destaca. Pode ser algum tipo de tendência negativa. Então, aquela pessoa que quando vou dar um exemplo, tá? É muito comum a gente vê aí na música, por exemplo, as pessoas começarem lá de baixo, ninguém te conhece, aí tu cria um hit, cria 2 hits, começa a crescer, fortalecer o teu nome na indústria, fazer collabs com outros grandes, até que chega um ponto que você se sente intocável. Ficou lá em primeiro lugar na Billboard, pronto, sou uma estrela. E aí você começa a deixar o seu lado sombra sair, né? Quem você é quando você tem poder. Então aqui tá falando assim, ó, presta atenção que você já teve poder e jogou fora. Pode ser aquela pessoa que tá ganhando dinheiro e ao invés de guardar, investir esse dinheiro e pensar que um dia esse dinheiro vai crescer, quando começa a ganhar dinheiro, pensar, eu vou gastar porque eu sei fazer dinheiro. Então eu não preciso me preocupar. Se acabar eu faço mais. E aí não faz, né? E aí quantas vezes você já subiu, teve uma ascensão meteórica e depois estava endividado porque não teve consciência para manter a prosperidade. Aquela pessoa que, ó, tô ali fazendo dieta, emagreci 3 quilos, corro pra churrascaria, corro pro sushi. Tô dando exemplos rasos, mas vocês podem aplicar isso para coisas mais profundas, tá? Vocês têm inteligência para isso, eu acredito em você. Mas aqui tá falando, ó, tem uma tendência negativa prontinha para se manifestar novamente. Então ela vai se manifestar no momento de ascensão, tá? É aquela pessoa que cresce por causa dos fãs e quando chega lá em cima não quer dar autógrafo pros fãs. Ou as pessoas que têm essa, eu quero
viver na internet, né? Eu sou blogueira, mostro a minha vida e eu fico furiosa quando alguém fala da minha vida. Mas, amada, você tá postando a sua vida, então você tá dando permissão para as pessoas opinarem, né? Se tu não quisesse opinião, tu ficava dentro de casa. É tipo isso, tá? Então alguém que só quer lidar com a luz e não quer lidar com a sombra. Quando a sombra se manifesta, reage de forma negativa, tá? É isso que você precisa prestar atenção. Aquela pessoa que é promovida no trabalho começa a destratar as outras pessoas. Três de paus. Princesa de espadas. E o mago. Aqui a gente está falando que você precisa planejar muito bem seus próximos passos e cuidar muito bem com as suas palavras. Você tem um grande poder para ir muito mais longe do que você tem ido, mas é assim, você sobe um degrau, aí você erra no mesmo ponto e aí a vida te joga de volta para o início do tabuleiro, entende? Você não está conseguindo expandir e ascender de verdade porque você comete sempre o mesmo erro. Então preste atenção, para quem já sabe qual é esse erro, fique mais vigilante, descubra quais são os gatilhos que te fazem agir dessa forma. Não se permita ficar inconsciente de novo, entrar no piloto automático. Se você não sabe quais são esses erros, quais são esses gatilhos, comece a se observar, tá? Principalmente os feedbacks que você recebe, tá? Quantas vezes já falaram exatamente sobre isso com você? Se essas pessoas que falam sobre isso são confiáveis ou não. Oi, gêmeos, desculpa, o computador desligou aqui. Vamos lá. Então, continuando. Você tem plena capacidade de mudar alguma coisa, tá? De refazer alguma coisa, de enxergar isso de um jeito diferente. Vamos lá. No conselho, 5 de paus, Rei de ouros e Rei de fogo. Existem objetivos contraditórios entre a sua crença, entre os seus ideais e o seu lado material e financeiro, tá? Então, você pode estar vivendo algum tipo de conflito entre o que você acredita que precisa fazer e que tem que fazer para prosperar e aquilo que você acredita que tem que fazer para servir, tá? Então pode ter algum tipo de conflito de crenças e é isso que você precisa observar, precisa ressignificar as suas crenças materiais. Tem alguém aqui, por exemplo, que acredita que para você ganhar alguém tem que perder, né? Você cresceu com essa crença e agora você está se vendo no lugar alguém que veio de uma realidade muito dolorida, muito sofrida, e aí tinha uma visão sobre quem tá no poder, e agora você tá chegando lá no poder e tá tendo um conflito moral de eu quero estar nesse lugar que tanto me oprimiu, eu quero deixar de ser o oprimido e me tornar o opressor, até que ponto eu sou capaz de ir, tá? Então existe um conflito moral aqui, e talvez seja isso que te impeça, não seja nenhuma corrupção, tá? Gêmeos, pode ser mais um conflito moral, ou até mesmo alguém que já experimentou o gostinho de ser o opressor e gostou tanto que aí tem medo disso, né? Olha, eu tenho essa sombra aqui. Quando eu tô no poder, eu gosto muito do poder, então eu preciso me manter longe do poder para me manter íntegro, tá? A gente pode ter esse tipo de dinâmica ou de conflito interno aqui. Alguém que já teve um gostinho do poder e prefere se manter distante. Eu não vou conseguir lidar, se eu chegar lá em cima eu vou me corromper, então é melhor eu ficar aqui na base. Só que isso é inconsciente, você não tem essa clareza, né? A carta da Imperatriz, você não nasceu para ficar na base, você nasceu para ser grande, mas precisa trabalhar em você, tá? Com mais generosidade, com mais carinho, com mais cuidado, buscar aqui algum tipo de dinâmica terapêutica que possa te ajudar a ressignificar esses gatilhos sabotadores, tá? Porque tô vendo que para a maioria dos geminianos, eu tô falando e você não tá se identificando, porque você pensa, não, quando eu tenho poder, eu amo ter poder, o problema é que eu não me mantenho. Sempre que o teu subconsciente identifica padrões de comportamento que ele julga incorretos, ele ativa os mecanismos de defesa e você naturalmente sai desse lugar. E pode ser até que manifeste coisas externas, tá? Forças externas. Então, um carro que estraga, uma licitação que não sai, tava tudo certo, tava tudo dando certo. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um cliente meu, geminiano, que tem exatamente essas crenças aqui. Ele
acredita, né, que quando ele tá bem, ele acaba focando muito mais em ganhar dinheiro, em fazer mais dinheiro, ele acaba se afastando da família, enfim, acontece uma série de coisas. E aí ele falou da última vez, olha, eu vou chegar lá e eu vou superar isso. E aí ele tava fazendo tudo certo, até que uma licitação que ele tava concorrendo, que ia mudar a vida dele, era uma licitação milionária, simplesmente foi congelada pelo governo, só que ele tinha feito um grande investimento para participar dessa licitação, contando, né, ele era o único participante da licitação, então era óbvio que ele ia ganhar. E aí ele fez um grande investimento para atender as exigências do edital e o edital foi cancelado, né? Então ele investiu um dinheiro que ele não tinha, se endividou e não tinha como recuperar. Então ele manifestou uma situação externa que fez ele ir até para baixo do fundo do poço, né? Por quê? Porque ele tinha a crença que aquilo ia mudar a vida dele e ele ainda não se sentia preparado para mudar de vida. Ele não sabia, ele falava assim, olha, eu não sei como é que vai ser depois, mas depois eu dou um jeito, entende? Então se prepare para você mudar de vida. Comece a trabalhar naquilo que você sente que é a sua sombra. Se você sente que quando você está no poder você trata mal os seus funcionários, busque um desenvolvimento de líderes, né? Busque se desenvolver como liderança, como pessoa. Se você é muito focado na questão de números, né? Você acaba se tornando um predador, você sente isso, trabalhe nisso, tá? Eu tenho imperador e a imperatriz, e você não precisa trabalhar nisso sozinho, você não precisa sofrer sozinho. Existe alguma outra pessoa que já tá nesse lugar, tá? E que juntas vocês podem fazer. Nossa, aqui tem uma coisa de você se unir às pessoas certas, tá? Então se unir com alguém que já chegou lá onde você chegou, que sabe qual que é o caminho e que sabe quais são os desafios, tá? Sabe quais são os pontos cegos, as pegadinhas e vai conseguir te ajudar nessa jornada. Não se alie com quem tá indo, com quem tá na metade do caminho. Confirmou, ó. Não se alie com quem tá na metade do caminho. A tua aliança é alguém que tá acima de você, tá? Você precisa de alguém que vai te puxar pra cima e não alguém que vai precisar de você pra se equilibrar. Os dois vão cair, tá? Se você está procurando aí um mentor, um professor, um orientador, não é a hora de você buscar alguém que vai depender de você. Então, se você é empreendedor individual, não tô vendo favorável você contratar um funcionário para te ajudar, tá? Se for contratar, contrata uma empresa terceirizada para te ajudar. Não uma pessoa física que vai depender de ti, que tu vai ter que trabalhar por ti e por ela, tá? Quando você tiver maduro, quando você tiver chegado do outro lado, aí sim você pode ter funcionários. Enquanto você ainda tem cabeça de funcionário, ter outro funcionário vai te gerar dor, angústia, sofrimento, tá? Pajem de copas. O que esse pajenzinho tá fazendo aqui? O 4 de espadas e o rei de pentáculos. Renata, mas onde é que eu encontro essa pessoa que já tá lá adiante? Saindo de casa, gêmeos, se expondo, participando de eventos do teu segmento, do teu setor. Eu trabalho CLT, dentro da minha empresa não tem nenhum líder que eu admire. Então começa a participar de fazer networking com outras empresas, com outros profissionais da mesma área que você, mas que já fizeram carreira. Começa a pesquisar, na minha área, quem é o maior nome no Brasil. E aí vai ver o que esse cara tá fazendo, se esse cara tá dando palestra, se esse cara tá dando algum tipo de curso, se ele participa de algum evento, de alguma rodada de negócios, entende? Vai se expor, vai ser visto, né? Até porque se tu tá num lugar que não reconhece o teu valor, esse lugar é ineficiente, então tu precisa te posicionar em outros lugares. Tá, gêmeos? Então busque o seu lugar. Busque o seu lugar. Meu bem, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Vou deixar aqui a leitura de Sagitário. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever. É muito importante.